O Egito é uma das nações mais antigas da humanidade. Essa grande nação se desenvolveu às margens do grande e famoso rio Nilo. A terra dos faraós ficou conhecida como a Porta do Oriente, pelo fato de ser o ponto de acesso entre o Ocidente e o Oriente. Por volta do ano 3000 a.C., a civilização egípcia tinha a estrutura organizacional de uma cidade do século XX. Sistema híbrido, pirâmides com uma arquitetura avançada, e agricultura bem estruturada, são exemplos dessa comparação. O professor e teólogo Tiago Santos afirma que, segundo os historiadores, o Egito teve 3 eras, que podemos chamar de períodos imperiais. O Egito, ele começa a ser formado como as outras civilizações daquele período começaram a ser formadas também. No começo, o Egito ele é formado por várias tribos que levavam o nome de nomos. No grego é nomos, que significa a administração. Mas no Egito, em egípcio, é o sepat. E além de ser formado por essas tribos que levaram o nome de nomos, o Egito também ele era dividido em várias cidades, grandes cidades, e cada uma delas tinha um nomarca, que era um chefe administrativo. Ele tinha poder de governar aquele local. Cada uma das tribos das cidades do Egito, melhor dizendo, elas tinham autonomia religiosa também. Mas no ano de 3200 a.C., nós temos o que é chamado o Império Antigo Egípcio, onde o Egito é unificado e passa a ser formado uma nação com 2 reinos. O reino do norte do Egito, que é o delta do Nilo, que é o Egito Baixo, ele passa a ter uma cidade principal chamada Tinis. Ela era uma grande metrópole do Egito. E o Alto Egito fica como o reino do sul, que tem uma cidade principal chamada Mênfis. Além disso, esse foi o primeiro período do Império Egípcio. O Egito ele teve outros períodos de sua existência. Temos também o Império Médio, que vai de 2000 até 1580. Continua com essas formações, mas além agora de ter as cidades-estados, há um grande governante por nome Faraó. O Egito também chega depois com o terceiro período de seu império, que seria o Novo Império, que vai de 1580 a 525, quando o Egito ele é destruído completamente, é derrotado pelo rei Cambises dos persas, Cambises II, em Peleusa, numa batalha sangrenta. O faraó, melhor dizendo, perde essa batalha para o rei Cambises. Temos então aí o período desses vários períodos do Império Egípcio. Além disso, na 16ª dinastia e da 16ª à 18ª dinastia, um povo chamado Ixo, vindo da Ásia, dominou o Egito nesse período. O Egito recebeu grandes influências desses povos vindo da Ásia e de sua maioria já tinham grandes evoluções também. Tanto que os egípcios herdaram a carroça, a flecha, o arco e flecha dos Ixos, provavelmente. Temos aí então esses períodos imperiais do Egito Antigo. A religião egípcia era quase igual a todas as outras daquele tempo. O que diferenciava o Egito de outros povos na esfera religiosa era que o faraó também passava a ser Deus. O rei não estava separado da divindade como em outras civilizações, mas, ao contrário, ele era divino. O Egito Antigo, ele tinha uma grande variedade de deuses, como as outras nações da época tinham, Mesopotâmia, a Pérsia, a própria Palestina e outras demais civilizações daquele período. Porém, no Egito, o faraó, ele era uma divindade, ele era um deus também.
Tanto que eles acreditavam que após a morte vinha um período ainda de reinado. Por isso que o corpo do faraó e dos reis eram embalsamados e colocados em sarcófagos, tanto que a pesquisa atualmente tem, tanto antigamente como atualmente, tem encontrado muitas informações referentes a isso. O corpo ficava ali, mas a alma ela poderia voltar para o corpo. Por isso que o faraó, quando morria, era colocado ali no sarcófago e dentro das pirâmides, riquezas inestimáveis. Além disso, o Egito ele possuía os deuses principais. Tanto que eu vou citar o nome de alguns deuses. O deus Ra, que é o deus do sol, e esse era um dos maiores deuses do Egito, dado por toda a dinastia. Além do Ra, tínhamos o deus Horus, que era o deus da guerra e dos céus. Tínhamos também a deusa da fertilidade, a Ísis, que era uma deusa venerada não só pelo Egito, adorada não só pelo Egito, como por outros povos também, vizinhos da nação egípcia. O Egito, ele também praticava o que nós podemos chamar de... eles tinham deuses antropomórficos. O que é isso? É quando se atribuía características humanas a animais. E além de antropomórficos, tínhamos também os deuses antroposomórficos, que eram homens também que tinham características de animais, deuses que tinham características de animais. Tanto que a esfinge de Gizé é uma destes exemplos, como a nação egípcia praticava esse tipo de, podemos falar, de adoração a vários tipos de deuses. O Nilo era considerado um próprio deus, não só o Nilo, mas como também animais. Os egípcios veneravam os gatos, tanto que em várias pesquisas foi confirmado estas informações. A nação egípcia era uma nação como as outras, mas o que diferenciava realmente era essa questão do faraó Deus, do faraó divindade. O povo israelita, quase em todos os períodos de sua grande história, manteve contato com o Egito. Abraão, o pai da nação, um semita originário da cidade mesopotâmica de Ur dos Caldeus, foi o primeiro a entrar na terra do Nilo. Mas ele não foi a única figura de grande importância. Jacó, José, e principalmente Moisés, o grande libertador israelita, mantiveram contato com alguns dos grandes faraós. O povo hebreu, o povo israelita, ele teve sim vários contatos com o Egito, em vários períodos da história dessa nação grandiosa que é a nação egípcia. O Abraão, ele vindo da Mesopotâmia, isso segundo grandes estudiosos, eu gostaria de citar aqui nessa pequena entrevista o Eugene Menry, um grande estudioso do Antigo Testamento. Ele faz umas datações acerca das épocas em que o povo de Israel esteve no Egito. O Abraão provavelmente ele tem esse contato com o Egito no período do Império Antigo ainda do Egito. Em 2091, segundo Eugene Menry, e ele pesquisa isso, ele pega essas informações de grandes estudiosos, principalmente da Universidade de Oxford, que tem vários ali, tem seletos pesquisadores acerca dessas questões, e afirma que Abraão chegou em 2091 no Egito, e ele teve um contato com uma das grandes dinastias daquela época. Até dão o nome desse faraó, seria o Alcariastóis III, que teve contato com Abraão. Há até um comentário que o Astóis III, antes dele morrer, ele deixa conselhos para o filho dele que assumiria o trono, falando que ele deveria tomar cuidado quando fizesse negócio com os povos vindo do Oriente. Isso provavelmente ele disse
quando por aquela questão do Abraão ter mentido, falado que a Sarai, na época era Sarai ainda, não era a sua mulher, mas sim a sua irmã. O Abraão foi um dos patriarcas do povo de Israel que teve o primeiro contato com o Egito. O Egito, ele era aberto a essa comercialização, a esse contato com os povos vindo do Oriente, os semitas e os nômades também. Israel, ele vai ficar por 4 séculos na terra do Egito, sendo escravo ali de Faraó. O Moisés, ele vai nascer em um período em que os Ixos, esses povos vindo do Oriente, estão ali atacando o Egito, e por isso o rei egípcio, o Faraó, manda os soldados praticarem um infanticídio, matar todas as crianças do sexo masculino. O Moisés, ele é colocado no rio Nilo, a filha do Faraó, a rainha, a princesa, pega o Moisés, cria ele dentro ali dos costumes egípcios. Então essa época provavelmente no em Médio Império, não é ainda no Novo Império, como repetindo, o Médio Império vai de 2000 a 1580, esse período do Médio Império do Egito. Os Ixos invadem o Egito, dominam e forçam o faraó, nesse período aí, a fugir para o Baixo Egito, para Mênfis. O povo de Israel foi escravizado, e o período da libertação, esse período do êxodo, provavelmente aconteceu entre 1444 e 1450. Muitos estudiosos datam esse período, é o Médio Império no Egito. Agora, quem seria o faraó do êxodo? Muitos perguntam, muitos têm a curiosidade de saber. Alguns estudiosos chegam a afirmar, mas não há uma certeza plena. Uns dizem ter sido o Tutemose III ou IV, outros dizem ter sido o Amenhotep II, como eu citei, o Menri, o grande estudioso do Antigo Testamento, fala de Amenhotep. Outros dizem até ser o faraó Amós, que era o rei na época que o povo de Israel é liberto do Egito. Uma coisa interessante, eu gostaria de compartilhar essa informação. No período antigo, naquele tempo, quando um rei perdia uma batalha, o nome dele não era citado no registro do povo que conseguiu a vitória. O povo que conseguiu a vitória, o vitorioso só citava o reino que venceu, e não deixava rastros de quem era o monarca. Isso era uma vergonha, não ter o nome citado. Então percebemos que o livro de Êxodo leva esta estrutura. O nome do monarca, do rei vencido, não é citado. Então esta seria uma das razões por que não há o nome de Faraó no livro de Êxodo, sendo que é o nome das parteiras que livraram o povo, os meninos ali hebreus de morrerem. O povo hebreu, o povo israelita, manteve muitos contatos com o Egito, e esse foi um dos maiores contatos. Essa grande e incrível terra, chamada Egito, marcou a humanidade com suas descobertas. Podemos dizer que a terra, a qual nomeamos, como seus antigos vizinhos a chamavam, a Porta do Oriente, deixou seu rastro tanto na terra como no livro mais importante da vida e da história, ou seja, a Bíblia Sagrada. De fato, um povo tão importante assim, merece que sua memória esteja registrada em todos os quinhões da história e da existência.